Meus amigos, está acontecendo. A contagem regressiva para o voo de teste 6 do Starship começou. A SpaceX inicialmente anunciou a data do lançamento para o dia 18 de novembro, mas foi adiado, com a nova data sendo o dia 19 de novembro, mais conhecido como depois de amanhã. Então hoje veremos qual será o cronograma do lançamento e as principais mudanças com relação ao voo 5. Eu sou o TH, e se você também está ansioso pro voo 6, peço que se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Não esqueça também de clicar no gostei e deixar nos comentários sua opinião e sugestão de próximos vídeos. Na semana passada, a expectativa para o voo 6 só aumentou. Isso porque a SpaceX lançou uma recapitulação do último voo, com imagens incríveis nunca antes vistas. A gente já viu muita coisa do último voo, mas ainda restam algumas surpresas. E como a SpaceX postou tudo em 4K no YouTube, a experiência tá impecável. A primeira cena incrível é o visual inédito do hot staging. Parece algo saído de um filme de ficção científica, com um brilho azul nos motores direto na câmera e o impulso da nave enquanto o propulsor vira. Não, fala a verdade se isso não parece cena de filme. Pela primeira vez dá pra ver o movimento dos Raptors logo após a separação. Isso acontece porque durante o hot staging esses motores centrais são apontados para fora, para que menos força e calor sejam aplicados diretamente no anel de separação. Assim que essa fase é concluída, elas voltam ao centro. Essa é uma visão muito interessante de como funciona o hot staging em um foguete, ou pelo menos como deveria funcionar. Uma verdadeira aula da SpaceX. E não foi só isso, uma das cenas mais impressionantes é a filmagem da nave logo após o impacto na água. Podemos ver a água subindo pela câmera logo após o contato com o mar. Uma cena provavelmente capturada entre 5 a 10 metros de profundidade. Tudo isso é só o começo, pois o voo 6 está logo ali, e a SpaceX divulgou o cronograma completo. Vamos ver como será o espetáculo. Como a licença para esse voo já foi aprovada pela Força Aérea Americana, o voo 6 seguirá um caminho semelhante ao do voo 5, mas com algumas diferenças. Dessa vez já temos o horário. O Starship deve decolar às 16 horas, horário do Texas, na terça-feira, dia 19. Isso mesmo, um lançamento à tarde. Agora, no solo, a SpaceX decidiu mais uma vez mudar os procedimentos de abastecimento do booster e da nave. Curiosamente, o tempo de carregamento aumentou mais uma vez. O que é estranho, já que nos 3 primeiros voos, o tempo que levava para abastecer o foguete foi reduzido lançamento após lançamento. Eu sei que isso parece insignificante, mas não é. Um abastecimento rápido traz vários benefícios, mas o principal deles é a redução na evaporação. Quanto mais tempo se leva para abastecer, mais tempo os propelentes ficam sem serem usados. Como o combustível precisa permanecer em temperaturas baixíssimas, inevitavelmente a evaporação causada pelo aquecimento dos propelentes e a necessidade de serem aquecidos para evitar um excesso de pressão causam um enorme desperdício. Embora a SpaceX tenha maneiras de reduzir a quantidade de evaporação durante o carregamento, ainda pode ser caro. Então, cada segundo é dinheiro desperdiçado. Eu sei que para Elon Musk e para a SpaceX esse valor é insignificante. Ainda mais levando em conta o investimento no projeto do Starship. Mas, como a empresa deseja aumentar e muito a frequência nos lançamentos do foguete, esses valores podem se tornar significativos. No entanto, tudo indica que esses aumentos no tempo de abastecimento são apenas temporários, com esse tempo diminuindo novamente nos próximos lançamentos. O voo 6 será responsável por algumas marcas bem interessantes, como o menor tempo de intervalo entre voos, apenas 1 mês e 5 dias. Isso significa que ao ser lançado pela 6ª vez, o Starship terá o recorde de relançamento mais rápido para foguetes super pesados. Ué, mas peraí, foram apenas 3 meses entre os voos 3 e 4, certo? Então o Starship já deveria ter esse recorde. Na verdade não. Quem mantinha esse recorde era o Saturn V, com alguns voos das missões Apollo, como o intervalo de 2 meses e 15 dias entre as missões Apollo 9 e 10, e de 1 mês e 28 dias entre Apollo 10 e 11. Isso mostra o progresso que a SpaceX vem fazendo, mas também é um bom lembrete de como a NASA, lá nos anos 60, fez um excelente trabalho com o Saturn V.
Mantendo as comparações, um fato curioso é que o sexto voo do Saturn V foi, na verdade, a missão Apollo 11, a primeira a levar humanos à Lua, enquanto o sexto voo do Starship ainda será o de teste. Isso só mostra a diferença entre os dois programas, afinal, são épocas bem diferentes, e a pressão que o programa Apollo sofria era gigantesca. Então, na época, a NASA tinha pouquíssimo tempo para testes, enquanto hoje a SpaceX está usando o tempo que tem para garantir que a Starship esteja perfeita para transportar sua primeira carga útil. Mas é importante a gente lembrar que a missão Artemis está programada para 2026. Então, por mais que hoje a pressão seja menor, ela ainda existe. Beleza, vamos voltar para o lançamento, porque a verdadeira emoção começa após a decolagem. O início do voo permanece o mesmo, com o booster seguindo o curso praticamente idêntico ao do voo anterior. A primeira diferença aparece no MECO. Eu sei, o nome é engraçado. Esse é o procedimento em que os motores são apagados. Todos, exceto os 3 Raptors centrais, são desligados. E que no voo 6 acontecerá aos 2 minutos e 32 segundos, um segundo antes do voo 5. Essa pequena redução no tempo pode ser resultado do peso reduzido da nave, afinal a SpaceX removeu algumas partes, e essa redução de 1 segundo muito provavelmente é para compensar essa diferença de peso. Também podemos ver que o hot staging ocorre 1 segundo antes nesse voo, cerca de 7 segundos após o MECO, possivelmente como um ajuste com base nas lições do último voo. Após isso, o booster gira imediatamente e, aos 2 minutos e 44 segundos, o anel central de 10 motores é reacendido para enviar o booster de volta ao local de pouso. A SpaceX parece ter acelerado a manobra de giro, já que a queima de retorno do booster começa aos 5 segundos após o hot staging. Mais uma redução de tempo em comparação com o voo 5, que levou 7 segundos após a separação para fazer a queima de retorno. Após a separação, o booster queima por 54 segundos, 1 segundo a menos que no voo 5, antes de cortar os motores e liberar o anel de hot staging, que será jogado no Golfo do México. Mas calma, mais tarde ele será retirado para evitar problemas ambientais. Curiosamente, o booster parece tomar uma trajetória de reentrada um pouco diferente, alcançando velocidades supersônicas mais tarde do que no voo 5. E isso pode ser interessante, pois eu não sei se você se lembra, mas no voo 5, o booster 12 desceu pela atmosfera como se fosse um charuto aceso, o que causou problemas nos motores externos, danificados pelo calor extremo durante a reentrada. É possível que a SpaceX tenha encontrado uma maneira de corrigir isso, alterando a trajetória de reentrada do propulsor, o que ajudaria a dissipar o calor com mais eficiência, evitando o aquecimento excessivo dos motores. Todas essas pequenas mudanças no cronograma, obviamente, também alteram o momento em que a SpaceX inicia o pouso. Agora ele começa aos 6 minutos e 38 segundos, exatamente 3 minutos após a queima de retorno. Isso significa que agora o booster gastará 8 segundos a mais para voltar à plataforma, ou seja, são 8 segundos a mais para dissipar o calor e reduzir a velocidade. Bom, chegamos em um dos pontos mais críticos. Dependendo das condições estruturais e de orientação, tanto o controle da missão quanto o próprio booster terão que tomar uma decisão, tentar o pouso ou cair no oceano. Caso o computador de bordo ou o controle da missão ache que o propulsor não está em boas condições para tentar a captura, há vários cenários de aborto, incluindo queda no mar ou até mesmo na praia, próximo da torre. Como sabemos, a empresa teve um problema crítico no último voo. Uma parte do foguete, chamada Chine, se soltou a poucos segundos do pouso. Um problema que quase ocasionou o aborto da captura, mas felizmente deu tudo certo. Segundo Elon Musk, é justamente esse fator que determina a data de lançamento, pois as equipes precisam ter certeza que todos os critérios, principalmente os de segurança, estejam perfeitos. Tudo indica que veremos a SpaceX tentar pela segunda vez algo que muitos achavam impossível até pouquíssimo tempo atrás. O booster se aproxima lentamente e se encaixa no suporte da torre, completando a jornada de 7 minutos. E vamos torcer para que termine novamente com o Super Heavy preso no topo da torre, como se fosse um sushi segurado por um par de hashis. Se a SpaceX conseguir esse feito novamente numa janela de apenas um mês, provará que não se trata de um simples experimento, mas de uma tecnologia que já supera todos os outros foguetes do mercado. E isso mesmo que a SpaceX desistisse de tornar o segundo estágio reutilizável. Os números estão aí para provar. O próximo grande passo para a SpaceX é conseguir recuperar a nave, e é por isso que eles estão investindo tanto na nave 31, que nesse ponto segue a caminho da órbita enquanto todo o processo de recuperação do booster ocorre. Na verdade, dessa vez, o voo da nave é ainda mais importante que o do booster.
A SpaceX já provou que é possível recuperar o Super Heavy usando a torre. Agora, a empresa confirmou que a Starship testará algumas coisas que nunca foram testadas antes. Após a Ship 31 atingir sua trajetória quase orbital em 8 minutos e 27 segundos de voo, os motores desligam e começam a fase de coast. É nessa parte que as pessoas aproveitam para ir no banheiro durante a transmissão ao vivo. Mas, ao contrário dos voos 4 e 5, onde essa fase foi bem tranquila enquanto a SpaceX focava na reentrada, agora que já provaram que conseguem pousar com sucesso, eles querem testar outras coisas. Então, sem pausa pro banheiro dessa vez, beleza? O destaque vai para um teste que não vimos desde o voo 3, a ignição dos motores Raptor no espaço. Sim, é aqui que a SpaceX acende um ou mais motores do Raptor em microgravidade, para demonstrar sua capacidade de ignição no espaço. Acender um motor por lá é bem mais complicado do que na Terra, já que a falta de gravidade faz com que os propelentes flutuem livremente nos tanques. Sem um sistema para direcionar o combustível, você só puxaria bolhas de ar. Isso seria a mesma coisa que você estivesse na ISS e tentasse tomar refrigerante em um canudo enquanto todo o líquido está na parte de cima da lata. Você só ia puxar ar. Por isso, esse teste é tão importante. E também por isso, a SpaceX ainda não colocou a Starship em uma órbita completa. Se a nave entrasse em uma trajetória de órbita completa e não conseguisse religar o motor para sair, o risco seria grande, não só para outros veículos em órbita, mas também para coisas no solo. Afinal, ninguém quer um objeto de 5.000 toneladas caindo no quintal. Essa não é a única coisa diferente que a empresa vai testar nesse voo, pois durante a reentrada teremos algumas novidades no escuro térmico da nave. A gente sabe disso porque junto com o cronograma, a SpaceX também forneceu muitas informações sobre esse teste. Primeiro, eles desenvolveram um novo sistema de proteção térmica secundária, que talvez substitua o sistema térmico ablativo que vimos na Ship 30. Esse sistema secundário é como uma última defesa caso uma parte do escuro térmico se danifique ou se solte, já que as placas usadas são bem frágeis, podendo rachar ou até cair. Esse escudo extra é essencial para garantir que as Starships possam ser recuperadas com segurança após cada voo. O segundo teste no escudo é a remoção de algumas placas. Mas para que isso? Segundo palavras da própria SpaceX, a remoção de seções inteiras de placas de proteção térmica de ambos os lados acontecerá para a realização de estudos em hardware de habilitação de captura em veículos futuros. O que dá pra gente entender disso é, basicamente, eles estão removendo essas placas porque podem entrar em contato com os braços do Mechazilla, o que com certeza pode atrapalhar os pousos futuros e o sonho de recuperar a nave. Então, os engenheiros precisam verificar como a chip vai se comportar sem essas seções do escudo. Por fim, teremos uma mudança na reentrada, que será realizada com um ângulo de ataque mais elevado, o que colocará à prova o controle aerodinâmico da nave, além de estressar mais o escudo de calor, buscando coletar o máximo de dados para futuras aterrissagens. A última coisa pra gente ficar de olho nessa reentrada é minha favorita, e aposto que vai ser a sua também. O horário de lançamento da SpaceX para esse voo será no final da tarde, bem diferente dos lançamentos matinais que a gente já estava acostumado. Isso é importante porque com esse lançamento à tarde no Texas, teremos um pouso da Starship em plena luz do dia no Oceano Índico. Meus amigos, finalmente veremos detalhes no pouso da nave. Em voos anteriores, com reentradas noturnas, conseguíamos ver bem o brilho do plasma, mas nos estágios finais da descida e durante o pouso na água, era impossível ver com clareza, especialmente depois que o motor se desligava. O tempo dessa reentrada foi ajustado, começando agora com 47 minutos e 13 segundos de voo. A nave despenca pela atmosfera até atingir velocidade transônica em 1 hora, 2 minutos e 6 segundos de voo, 22 segundos a mais que nos voos anteriores. Provavelmente por conta do ângulo de ataque maior que a SpaceX irá aplicar. Nesse ponto, a nave desacelera rapidamente, atingindo velocidades subsônicas pouco mais de 1 minuto depois. Por volta de 1 hora e 5 minutos de voo, começa a manobra de pouso. Os flaps traseiros se dobram e os flaps dianteiros se estendem para girar a nave. Ela reacende o motor e começa a manobra de flip. Se tudo correr bem, veremos o terceiro pouso bem sucedido da Starship, e dessa vez com vistas incríveis em plena luz do dia. Com a data de lançamento marcada para o dia 19 de novembro, também conhecido como daqui 2 dias, todas as 1 milhão de burocracias já foram preenchidas, então já temos o fechamento do espaço aéreo e marítimo emitidos, assim como nenhuma pendência com a FAA, além da previsão meteorológica tá marcando como boa para o lançamento.
Com tudo certo, o Chip 31 e o Super Heavy 13 já foram pro pad e estão devidamente testados, somente aguardando o ensaio geral para receberem um ok para decolagem. E como o Tio Musk não tá nem aí para nada, decidiu colocar um decalque bem interessante na nave. Dessa vez, o desenho é de uma banana segurando outra banana, o que segue uma antiga piada da engenharia aeroespacial de usar uma banana para mostrar o tamanho de um veículo ou componente. Lá ele. Vendo que a SpaceX teve tempo para adicionar esse detalhe, tudo provavelmente já deve estar no seu devido lugar. A SpaceX está pegando tudo o que aprendeu com o Voo 5, expandindo esses conhecimentos e colocando à prova os limites com esses protótipos, antes que a versão Block 2 entre em ação no próximo lançamento. É isso mesmo, junto com a nova linha do tempo, a SpaceX anunciou que uma nave Block 2, provavelmente a Chip 33, estará no Voo 7, e dessa vez levará uma carga útil para o espaço. Não ficou claro se a nave 32, já praticamente pronta, será descartada, mas de qualquer forma, vamos ver a nova Block 2 em ação mais cedo. Pra mim tá ótimo. Então na terça, vamos torcer para que tudo dê certo, porque a Starship é realmente um divisor de águas na exploração espacial, pronta para revolucionar como vemos o espaço e nosso futuro entre as estrelas. Tudo indica que esse monstro de foguete será o responsável por nos levar até os lugares mais incríveis do sistema solar, começando por Lua e Marte. Mas será que um dia ele também será o veículo que nos levará até um dos lugares mais promissores para a vida no sistema solar, a Lua de Júpiter, Europa? Bom, isso eu não sei, mas o que eu sei é que já visitamos esse mundo mais de uma vez. Não com tripulação, claro, mas 6 sondas já passaram por lá. E o que cada uma delas nos revelou foi um mundo incrível que pode conter abaixo de sua crosta um oceano maior que todos os oceanos da Terra combinados. E é justamente sobre a Europa que eu falo no último vídeo. Lá veremos as imagens mais incríveis já tiradas nesse mundo promissor e as missões futuras que estão a caminho da órbita de Júpiter. Vídeo no card. Muito obrigado pela audiência. Se você gostou do conteúdo e quiser dar uma força pro canal, é só clicar no gostei e se inscrever. Sua ajuda é muito importante. Até o próximo vídeo. Fui!